Fala galera, falando aqui do CT Carlos Castilho. Hoje a gente teve a inauguração, um anúncio na verdade oficial das obras de pavimentação aqui do entorno do CT Carlos Castilho. A obra do muro, que vai passar por todo o entorno aqui do CT, já está bem avançada, talvez 2/3 aí pelo menos, acredito até que um pouco mais que isso, então já está caminhando para o final. E agora, em breve, acho que no máximo na primeira quinzena de agosto, já vão começar as obras de pavimentação no CT. Vai ser criado, esse acesso já existe, né? A Avenida Arroio Fundo, ela já existe, ela vai ser pavimentada para que a gente já tenha um acesso decente aqui ao CT Carlos Castilho, que hoje a gente não tem. Até eu falei isso no vídeo anterior, né? Por uma estrada de terra esburacada, quando chove é um lamaçal horrível, enfim. Agora vai ter uma pavimentação que inclusive vai passar pela frente do CT do Vasco e vai vir até a entrada do CT do Fluminense. Uma obra muito importante para o clube, porque vai permitir o ABITS, que é como se fosse uma espécie de licença, que vai permitir o Fluminense a ter aqui as coisas mais básicas para que você possa trazer uma estrutura maior aqui para o CT Carlos Castilho. Por exemplo, energia elétrica. Hoje o Fluminense, o CT, ele funciona à base de gerador, à base de caminhão-pipa, porque não tem essa infraestrutura, porque nada disso aqui existia. Então tudo isso vai poder ser construído a partir de agora. E aí o Fluminense, mais para frente, vai poder trazer toda a operação. O que eu quero dizer para cá para o CT? O que eu quero dizer é que os jogadores vão poder fazer as refeições aqui, vão poder fazer treinos em 2 períodos e passarem o dia inteiro aqui no CT, inclusive concentração antes dos jogos. Então, mas isso é uma ideia mais para frente, ainda resta uma série de coisas a serem feitas, mas agora é de fato o início desse projeto para que tudo isso possa ser em algum momento concluído. E tivemos aqui a presença do prefeito Eduardo Paes, que esteve aqui nesse anúncio, ao lado do presidente Mário Bittencourt, do Delay também, né? Enfim, eu vou trazer as palavras dele aqui, do prefeito e também do presidente Mário Bittencourt, que aliás falou sobre essa situação, dessa briga, vamos dizer assim, entre Vasco, Flamengo e Fluminense pelo Maracanã. O Vasco vai jogar como eliminar no domingo contra o Sport no Maracanã, contra a vontade dos dois clubes, e o Mário falou sobre isso. Vamos ouvir a palavra do presidente e também do prefeito Eduardo Paes. Tenho orgulho de ter cedido essa área para o Fluminense, que sempre fez pleitos muito racionais, né, possíveis, enfim, e o Fluminense, sei, com todo esforço, aí foi construindo seu centro de treinamento, né, essa área aqui não é uma área simples, né, se hoje ainda está nessas condições, imagina quando a gente fez a sessão. Eu acho que o Fluminense conseguiu, Delay, marcar ao longo desses últimos anos aquilo que a gente deseja para os clubes brasileiros. Acho que o meu Vascão está entrando nessa toada agora, né, de gestão, enfim, porque o futebol é complexo, né? Você envolve muita paixão, muito sangue, muito calor, né? E às vezes isso acaba fazendo com que a racionalidade vá embora. Eu acho que alguns clubes cariocas demonstraram isso, né? Flamengo, Fluminense, certamente. E graças a Deus o Vasco e o Botafogo indo no mesmo caminho, até porque o Vasco ano que vem volta para a primeira divisão. Com certeza. Ficou só um negocinho para deixar vocês alegrinhos. Guarda domingo lá no Maracanã. Mesmo jogando com o Liminar, a gente vai mais uma vez lotar o Maracanã. Não queria trazer esse assunto aqui, mas só para... Não vou ficar falando só do Fluminense, não. Vou falar do Vasco também. Deixa eu falar. Sou vascaíno e portelense, presidente. Mas, acima de tudo, eu sou Rio de Janeiro, tenho que defender isso aí, e é isso que a gente está falando aqui. Os clubes cariocas são da família inteira, só eu e meu pai que somos vascaínos. Acho que todo mundo tricolor. Eu vi muito jogo do Delay, e essa dupla aí, assim, os Vasco fazendo gol no Vasco da torcida do Fluminense, porque eu era moleque, como é que você tá velho, e eu tinha que ir pro Maracanã com os meus primos, com o meu irmão, que é tricolor também. Então assistimos, e eu sei tomar um banho de pó de arroz. Agora não pode mais negócio de pó de arroz, né? Politicamente correto, não pode pó de arroz mais, mas devia poder. Enfim, mas eu queria só dizer o seguinte, que bom que a gente pode estar aqui ajudando a estruturar, porque eu acho que esse centro de treinamento, né, quando a gente fala de centro de treinamento, de infraestrutura para o atleta, você está falando da base do futebol, da construção de grandes equipes. Eu acho que isso é um modelo que fez enorme sucesso internacional. Os clubes representam muito por isso, são um ativo econômico da nossa cidade, né? Assim, você tem de torcedor de outros estados, né, o que chama atenção, que ativa a economia, e é dessa maneira que a gente vê. Claro que a gente quer falar da paixão, claro que a gente quer fazer a brincadeira aqui de ser vascaíno, flamenguista, tricolor, botafoguense, não importa,
mas a gente vê isso como um ativo da cidade. Então, Delei me encheu o saco com esse negócio aqui. Eu estive aqui na campanha, tomei um processo da Justiça Eleitoral porque vim aqui, aliás, nós dois, né, fomos absolvidos recentemente. A notícia de que tinha um processo foi amplamente divulgada, da nossa absolvição não foi, né, mas fomos absolvidos recentemente. E agora o que interessa, a licitação está marcada para o dia 29 de julho, ou seja, daqui a um mês, né, então é o dia que a gente escolhe a empresa que vai fazer a obra. Imagino que aí, segunda quinzena de agosto, máximo, a gente vai estar aqui dando início, de fato, às obras. Hoje é mais um anúncio simbólico aqui, que a gente já queria ter feito há algum tempo. Estamos atrasados nisso, né? Eu prometi isso na campanha, já tinha que ter começado essa obra, mas a burocracia é sempre dolorosa com a gente tem que seguir todos os ritos processuais para que a gente tenha tranquilidade. É uma obra que dura 8 meses, então imagine aí que, sei lá, início, não, se a gente começa em agosto, início do ano, primeiro trimestre do ano que vem, março, abril, a gente vai estar aqui voltando, comemorando o Vasco nesse momento, liderando a primeira divisão no ano que vem. Enfim, a gente pode chegar aqui até de skate e patins, né? Então, que bom que a gente está entregando isso aqui ao Fluminense, que alegria dele, que alegria Mário, parabéns pelo trabalho de vocês. Muitas vitórias ao Fluminense, desde que não seja contra o Vasco. Um abraço a todos, valeu, gente, obrigado. É muito importante em todos os sentidos, né? Primeiro, que é uma urbanização de uma rua que também vai atender a região aqui no entorno do CT, né? A comunidade que está aqui em volta. E para que a gente possa ter um acesso, como disse o prefeito, um acesso mais digno, a gente poder ter a chegada dos nossos atletas, de vocês jornalistas, né? Que vêm aqui trabalhar quase todos os dias, para poderem também entrarem de maneira mais rápida, mais segura, em especial para o nosso dia a dia de trabalho, assim. Nos dias de chuva aqui a gente tem muita complicação, né? Vocês sabem disso porque às vezes estão aqui nesses momentos. Enfim, é um dia muito importante para nós, da gente saber que aí dentro de 8, 9 meses a gente vai ter a nossa rua de acesso urbanizada, né? Isso vai nos ajudar em várias outras coisas também, é importante falar para o nosso torcedor, porque com essa urbanização a gente vai poder ter o habite total para poder funcionar, fazer a nossa cozinha industrial, começar a construir a hotelaria do centro de treinamento, enfim, começar a construir os quartos. Tudo isso dependia também da urbanização do acesso. Tendo a urbanização, a gente pode seguir em frente e seguir na restauração e na complementação das obras de centro de treinamento. Omar, a intenção é trazer mais a operação do clube para cá, os jogadores comerem aqui, ou até concentração antes dos jogos. Tem uma previsão de quando isso vai acontecer, assim que o Fluminense tiver o habite e poder, de fato, executar essas operações aqui no CT? Na verdade, agora a gente vai ter o início da construção do acesso, né? E com o início da construção do acesso, a gente vai buscar agora ter o habite completo, para aí sim buscar empresas que possam iniciar a conclusão das obras do CT. Não há prazo para isso, obviamente, até porque eu acho que vocês sabem, a gente funciona, a parte diretamente ligada ao futebol ao campo, ela funciona hoje de maneira completa. A gente está encerrando a obra da construção do muro, que é o próprio Fluminense que está fazendo. Em seguida, mais para frente, a gente vai ter que começar a construção. Todo o prédio de 6 andares é um prédio ainda inacabado, enfim, a gente tem que fazer os quartos, fazer a parte administrativa, e aí sim, lá na frente, ter toda essa possibilidade dos jogadores concentrarem aqui, fazer o treino em 2 períodos, fazendo as suas refeições aqui. Mas eu acho que um passo de cada vez. A gente já deu longos passos aqui desde que chegou. A gente fez o 3º campo, né? A gente aparelhou o CT na parte de fisioterapia, fisiologia, né? A gente reestruturou todas as salas, a gente agora está concluindo o muro, e hoje temos a alegria de anunciar para vocês que a gente vai iniciar as obras, a prefeitura vai iniciar as obras ainda esse ano na nossa rua de acesso. Ô presidente, é uma obra que vai favorecer o Fluminense, pleiteado pelo Fluminense, mas acaba também favorecendo o rival que treina aqui do lado, né? E vive uma situação aí com relação ao Maracanã, enfim, conseguindo a justiça a decisão para jogar por lá. Houve um contato nesse sentido de que as obras vão acontecer porque o Fluminense pediu isso, pleiteou isso, ou não? Vocês estão tocando por aqui, eles vão ser favorecidos, né, numa ação meio que paralela? Não, o Fluminense tocou o seu projeto, o seu trabalho, e a gente absolutamente não se incomoda que algo que a gente está fazendo para o bem do Fluminense acabe trazendo um benefício para um rival nosso, enfim, na verdade um adversário, né? Não somos inimigos. A
gente só lamenta que às vezes em algumas situações não sejamos vistos da mesma forma. Mas enfim, isso é uma questão que está na justiça, é uma questão contratual, que o Flamengo, nesse momento, como concessionário principal lá, porque nós, no contrato antigo, né, o Fluminense funcionava como interveniente anuente, e eu acho que eu já falei em 2 ou 3 coletivas que na próxima licitação do Maracanã nós vamos estar juntos com o Flamengo. Eu já posso até antecipar vocês que amanhã, às 10h30 da manhã, tem uma reunião com o presidente Landim, onde a gente deve formalizar a nossa parceria para seguir junto do estádio e participar da licitação em conjunto, porque o Fluminense, quando cheguei aqui, tinha algumas dívidas com o estádio, nós pagamos todas as dívidas, estamos totalmente em dia já há 3 anos, e junto do Flamengo, o consórcio fazendo uma boa gestão do estádio, e eu considero, assim, com toda franqueza, considero essa decisão que foi concedida ao Vasco para esse jogo uma decisão completamente fora dos limites legais, dos limites do contrato, dos limites do bom senso, né? Houve um investimento de 4 milhões de reais para a troca do gramado. O Flamengo ficou sem jogar jogos importantes no Maracanã, o Fluminense ficou sem jogar jogos importantes no Maracanã, da Copa Libertadores, inclusive alugou São Januário para jogar 2 vezes lá, e na segunda partida foi solicitada a nossa retirada, enfim, e agora eu considero um absurdo inadmissível que a gente vai ter um prejuízo enorme no gramado que a gente colocou lá, por causa de uma decisão que não observou tudo isso que eu estou te falando. Nunca o Vasco ou o Botafogo foram proibidos de jogar no estádio, mas o contrato de concessão é muito claro, a permissão de uso é muito clara, que a prioridade é dos clubes que fazem a gestão do estádio, dos clubes que têm a sua programação para jogar no estádio. A gente vai continuar brigando judicialmente, quando eu digo isso, o consórcio, e vamos continuar tentando mostrar a vocês, enfim, a opinião pública, aos torcedores, ao governo, que o que aconteceu foi realmente totalmente fora dos padrões, porque eu tenho certeza que dependendo do estado do gramado que a gente vai ter na segunda-feira, Fluminense e Flamengo terão que tirar outros jogos seus do Maracanã, o que não faz nenhum sentido, repito, porque é uma permissão de uso, mas a gente paga para jogar lá, né? E são valores importantes, além de custear toda a manutenção do estádio, de ter feito todas as reformas necessárias. Então, enfim, há com certeza uma chateação nossa, do Flamengo também, uma indignação, mas como eu te falei, do lado de cá a gente não pensa assim. Se o que está sendo feito aqui hoje for trazer benefícios ao Vasco, a qualquer outro clube, a gente não se incomoda, porque eu creio que nós devêssemos ser fora do campo amigos, cordiais e só adversários depois que os jogadores entram. Mas, repito, infelizmente, algumas pessoas não pensam assim. Ô Mário, o Vasco se manifestou já várias vezes com a intenção de também participar dessa licitação no Maracanã. Você acha que atitudes como essa, dessa forçação de barra em jogar no Maracanã a qualquer custo, podem prejudicar um possível acordo entre os clubes para que o Vasco fizesse parte, talvez, de uma possível licitação? Esse comportamento, o que vocês estão pensando sobre isso? Acho que realmente tem essa possibilidade e vocês aceitariam negociar? Não, na verdade, a participação da licitação é Flamengo e Fluminense, né? O Vasco se manifesta sempre pela imprensa de que tem interesse, etc., com possíveis investidores, mas a gente não tem conversas abertas nesse sentido, e acho que atitudes como essa afastam ainda mais a possibilidade de conversa. Presidente, o gramado já está sendo, assim, digamos, muito criticado. Vários jogadores e pessoal que trabalha no estádio já está criticando o gramado. Isso era previsto por vocês? Olha, assim, a gente, como eu disse, o consórcio colocou um novo gramado no Maracanã, e essa época do ano, assim, vocês que cobrem aqui o treino no CT, vocês podem ver que os campos, a gente está fazendo aqui, por exemplo, colocando semente de inverno. A gente interditou primeiro o campo 1, treinou no campo 2, agora a gente está treinando no 1, o 2 estava interditado para poder botar semente de inverno. Então é um período do ano muito difícil de se manter um gramado. É feito um trabalho muito profissional no Maracanã. A empresa que faz a gestão do gramado foi muito clara, deu um laudo dizendo que 2 jogos em sequência nessa época do ano, com a quantidade de jogos que tem, vai destroçar o gramado, mas infelizmente a gente tem uma decisão liminar nesse momento que determina que o jogo ocorra lá, e vocês podem ter certeza que o gramado vai ficar bastante prejudicado. Então, cara, obrigado. Isso aqui, assim como o Carnaval, os clubes é um patrimônio do Rio de Janeiro, faz parte do cartão postal, e você, mais uma vez, só demonstra essa sensibilidade, essa inteligência que a gente admira tanto. Saudações tricolores, lamento ali, vocês perderam mas deixa isso pra lá. Você, já colocamos você na relação. Para ser tricolor, evidentemente, tem toda uma relação, toda uma fila. Então, você pode deixar que está cheio de padrinho.
Na hora que você tomar essa decisão na tua vida, você vai ser muito bem-vindo. Valeu. Então é isso, ficou muito clara a insatisfação, agora o Fluminense se posicionando, que era algo que eu tinha cobrado e no meu entender tinha que acontecer. Então finalmente o Fluminense se pronuncia completamente contrário, considerando absurda essa decisão do Vasco e falando sobre essa futura licitação, que neste momento não há qualquer conversa para o Vasco participar dessa licitação, que a intenção é fazer somente com o Flamengo e claro, toda essa situação contribui ainda mais para uma ausência de acordo entre as equipes. Beleza, galera? Ao longo do dia, claro, pintando novidades e informações importantes, eu volto aqui no canal do Lessa. Tamo junto!